Então, e aí? Olha, o pessoal Bom, hoje nós vamos entrando. falar um tema que eu acho que todo mundo conhece na sua vida, mas talvez não assim organizado, vamos chamar assim, né? Porque sempre mexeu muito comigo essa questão de como ajudar o outro, mas não destruir você, né? Quer dizer, como não se fazer mal, como você pode ajudar os outros se Uhum, fazendo bem, né? uhum. Então, é isso que a gente vai estar falando hoje, né? E você está bem? Eu? É. Mais ou menos. Ah, Melhorando agora, vamos ver, né? A live dá um up. tá bom, Não, mas tudo certo, fisicamente tá, mesmo, aí deu uns tá embrulhos. bom. Mas tá tudo bem, tô bem. Me deu, Vamos lá. É? me deu vontade de perguntar. Ah, É, obrigada. Mas agora eu tô melhor. Quando eu tô tá aqui, bom, tá bom, no Gonpa, eu sempre melhoro. tá bom. Então, estamos aqui juntas. Vamos lá, né? Bom, então é assim, né? Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês É. é um pouco o que a gente entende por altruísmo no budismo e o que é comumente, vamos dizer, entendido pelo senso comum do altruísmo no Ocidente, né? Uhum. Então é um pouco assim, um pouco cá, um pouco lá, para a gente encontrar um caminho. Qual que é o nosso caminho, né? Como ocidentais que querem praticar o Dharma, né? Então assim, o Lama Michel sempre colocou e o altruísmo, lógico, o Lama Michel é ótimo, né? O budismo, desde que você entra no primeiro dia até o fim, você vai saber que o altruísmo é o caminho para a iluminação. Totalmente. E que isso da gente poder ir além do egoísmo, né, é que vai nos ajudar a gente atingir a iluminação. Sim. O problema é que a gente tem uma natureza egoísta, a gente tem uma cultura egoísta, a gente tem Uhum. relacionamentos baseados no egoísmo. Enfim, não é tão óbvio assim, né? Nem um pouco óbvio, né? Vamos combinar. E a gente não pode Haja entrar contra a meditação. gente, né? E não pode a É. gente entrar contra a gente. Então, acho que um pouco do que eu queria compartilhar é esse jeito de como você ir sendo mais altruísta, mas não pegando no seu pé porque você é egoísta. Eu acho que tem muito peso na palavra Uhum. egoísmo. Uhum. Quando no Ocidente, desculpe, no budismo, eu acho que o peso que se dá, ou que a gente sente quando escuta falar essa palavra, não é exatamente o que é passado, sabe? No budismo. Porque o Lama Michel fala, né? O egoísmo é a obsessão pela autogratificação, pela prioridade única, absoluta para o eu e o meu. E por que nós somos assim? Porque nós somos infantis, covardes, com medo de sofrer e miseráveis. Ai, tamo mal, hein? Tem jeito? Sim, mas se a gente começa com isso, eu entendo, é verdade, está tudo bem. Mas mexe com uma coisa da autoestima que Uhum. eu não sou muito dessa linha da gente pegar muito no pé da gente, porque a gente já pega. Já. A Já gente pega. já se critica, já acha que não fez o suficiente, ou enfim, né? É. Então, E eu acho que esse conceito de egoísmo no budismo, ele é muito profundo, né? Também quando você vai exato. estudar, você vai ver que não tem muito jeito, que não é apenas você falar, bom, então a partir de hoje serei altruísta e não vou ser mais egoísta, porque é isso aqui, está nas entranhas, é algo que é o oposto da iluminação, então É, tá né? lá embaixo, né? E aí é interessante, né? Porque muitas linhas de psicologia e outras filosofias, né, partem também desse princípio que a gente é o que a gente é. Eu acho que no budismo que tem essa oportunidade da gente ser mais que, entre aspas, humano. Sim, A gente pode ir além, né? além do. Uhum. Tá.
Bom, Sim. então, é horrível ser egoísta. A gente sabe, o nosso mundo fica pequenininho. Quanto mais a gente sofre de egoísmo, mais estreito é o nosso mundo, a nossa possibilidade de ver outras saídas, outras possibilidades de encontro é Uhum. muito baixa, né? Eu vou pegar outro almofado, peraí. Tá. Pronto. Então, quando você começa a conhecer outras pessoas que não são egoístas, ou vamos dizer, são menos egoístas e mais altruístas, você pode observar, sim, muitas qualidades nelas. Mas se você olhar bem essas pessoas altruístas, se elas não tiverem vistas como altruístas, se elas não tiverem fazendo o trabalho delas de autoconhecimento, elas serão codependentes. Uhum. Uhum. Ai, para, vai. Como assim? Porque o altruísmo que nós estamos entendendo é ir além do meu e do teu, quer dizer, eu saber ampliar a minha percepção. É verdade, tem muitas pessoas que fazem um trabalho muito bom, mas nós vamos ver para frente o que é a codependência para saber o que é um altruísmo contaminado pela codependência e não. Entendi. Ou Né? seja, você sempre está falando, então, que se as pessoas, mesmo aquelas que já têm um senso de altruísmo maior, se elas não têm um trabalho interno de fortalecimento, de busca, de autoconhecimento, elas podem chegar Se nesse elas problema aí. querem fazer aquilo de algum jeito para serem reconhecidas, garantirem o seu lugar por medo de abandono, o desejo de controlar o outro para que as coisas saiam como elas acreditam, sim. A gente sempre Ou fala seja, muito da Maria Teresa de Calcutá, super, super bem, né? Sem dúvida, ela fez assim um exemplo de uma ideia quando você fala altruísmo. Mas se você for ver, eu vi uma vez um documentário, um filme, não me lembro muito bem, que mostrava um lado muito difícil dela, de autocontrole, de grande controle sobre os outros, das coisas como tinham que ser. Era assim, não era tão fácil, o que não impede o benefício todo que ela fez. entendi. Né? Mas o codependente ele vai ajudando, mas de um jeito mais velado, ele vai fazendo que aquele que ele ajude se torne dependente dele. Acho que agora Entendi. está começando a ficar mais fácil. Certo. Né? Eu me lembro quando o Lama Zopa teve no Brasil a primeira vez, quando a gente inaugurou o centro, e aí ele, em 88, né? E aí uma hora, eu estava sozinha com ele esse momento, ele virou para mim, do nada, e falou assim, quando você tiver que tomar uma decisão, a escolha a que irá beneficiar mais pessoas. Do nada. Eu Ai, guardei aquilo, acho que exatamente do nada que ficou aquilo, né? Era uma mensagem assim, né? Tenho tomado decisões importantes, enfim, e eu tenho usado muito esse raciocínio, aonde que eu sou de mais benefício, né? é um raciocínio altruísta. É um Bem raciocínio bacana. altruísta, né? Que ajuda Totalmente. você a tomar uma decisão, né? Mas é isso, né? Você está sempre partindo de você, de qualquer maneira, né? Egoisticamente ou altruisticamente, mesmo no budismo, para você se tornar altruísta, você sempre parte de você. Você tem que partir, bom, acho que a gente vai chegar lá, né? Do Tá. amor próprio, né? Bom, Mas então, é de isso. qualquer maneira, Não. você tem que aprender a ser altruísta, né? A gente Sim, não é altruísta pronto. E também a gente não está sendo altruísta porque a gente tem que seguir uma moral. Puxa vida, eu devo ser altruísta, não devo pensar em mim. E ali entra o gancho, nessa não poder pensar em si. Bom, só é. mais uma dica rapidinha, que a palavra altruísmo só foi criada em 1831
pelo filósofo francês Auguste Comte, para caracterizar o conjunto de disposições humanas individuais e coletivas que inclinam a seres humanos a se dedicarem a outros. Então, que incrível, né, que essa palavra, que a palavra altruísmo, quando está sendo reconhecida e vista desde o ano 800, né, no Tibete, aqui a gente está falando que ela aparece como um conceito em 1831, logo antes da Revolução Industrial, né, que vai desencadear toda característica de egoísmo com o capitalismo. Da sociedade. Então é incrível, né, que aparece a palavra altruísmo na hora que está sendo reforçado o egoísmo. Uma postura egoísta. Né? Então fica aparecendo meio 8 e 80. Sim. Ou eu sou altruísta e não penso em mim, ou eu penso em mim e não penso no outro e sou egoísta. E eu acho que o budismo não tem isso, o 8 ou 80. Não. O budismo tem eu imaginei assim, um 88. Porque você inclui você nisso. Quer dizer, a tua motivação é ter condições de ajudar o outro, mas você está dentro. Sim, você está dentro. Não se exclui. Você precisa primeiro desenvolver, né? Isso é muito legal, né, do ensinamento budista, né? Qual que é o primeiro aspecto do caminho, né, que é a renúncia? Que o Lama Michel explica, né, que é o amor próprio. Depois eu vou desenvolver o amor pelo outro, né? Claro que tudo vai indo junto. Mas o que é esse amor próprio? É esse reconhecimento? O que me faz realmente é de benefício para mim e o que não é? E aí começa já essa reflexão, né? Mas a base de tudo é primeiro você, né? Sair, ter o desejo para você, para depois você conseguir ter o desejo para os outros, de felicidade. Vamos pegar uma coisa assim, uma coisa simples, nada. Aqui nada, aliás, é simples. Mas é assim, né? A definição de altruísmo, se você coloca no Google, vai dizer, eu peguei duas básicas para o que a gente quer falar. A primeira é assim, o altruísmo é a qualidade daquele que se preocupa com o bem alheio sem esperar o próprio bem em retorno. Então, ali já chama para uma coisa 880, né? É o outro e nada. E é interessante porque quando alguém está em alguma situação altruísta de ajudar o coletivo, de se sentir bem em alguma coisa, e vamos lá, tô dando o meu, realmente não estou pensando no resultado, estou aqui. Daí, quando recebe um bem, um prazer, um plus, até uma ajuda financeira, recebe qualquer coisa em troca, tem dificuldade de receber. É como se não poderia. Não poderia. Não, eu não posso. Não. Sei. Tem que ser um sacrifício. Daí também já entra um outro negócio, parece. Né? E o prazer é um plus, é um resultado. Claro. Né? Não era o objetivo. Sim, né? Sim. E que vem, né? Inevitável. E aí teve aquele dia, eu vou ler aqui para vocês, que uma vez eu perguntei para o Rinpoche, né? Como abrir o coração para receber o amor? Que a gente tem dificuldade de receber, né? Sim. E aí ele falou assim, que nós temos dificuldades tanto em dar como receber, porque estamos contaminados por uma cultura na qual os 5 sentidos são usados de modo violento. Em geral, aprendemos e escutamos com violência. Por isso, nossa tendência é negar e reagir contra o que os outros nos dizem. É muito difícil receber algo de quem nos olhou de modo negativo. Tem pessoas que são bloqueadas a aprender qualquer coisa novo, porque quando aprenderam junto do medo, né? Então, até hoje, elas têm esse bloqueio de aprender algo novo, né? Estamos fechados, o Rinpoche continua, estamos fechados para escutar os outros, até quando eles têm algo de bom para nos oferecer. Dizemos sim, sim, mas depois fazemos as coisas do jeito que queremos. A nossa mente está fechada. Como estamos bloqueados para os outros, não recebemos seu amor. Lindo, hein? Então, essa coisa da gente
começar a se abrir e não confundir generosidade com autoanulação. Eu perguntei para o Rinpoche, né? Existe a generosidade de receber? E ele, claro, né? Então, quando você vê, por que é importante saber receber? Primeiro que o mudra do Ratnasambhava, que é a palma aberta, ele não está dizendo que com isso você só está dando. Não, está vindo também, né? É uma troca, né? É. Então, assim, quando a gente aprende a dar e receber ao mesmo tempo, a gente entra numa relação de mais equilíbrio com o outro. A gente não fica numa relação de que o outro é um necessitado e nós somos aqueles que podemos oferecer. É verdade, tem vezes que o outro está precisando mais e a gente tem mais. Isso é uma coisa, mas isso não significa de que o outro é um coitado, né? Daí seria um pouco de arrogância, né? Também envolvida, né? De também achar que diria você... assim, o legal é a gente tirar essa palavra coitado do vocabulário, né? Total. Agora, olha que interessante. Quando você está numa relação de não esperar nada em troca, tá? Não, desculpe, deixa de outro jeito. Quando você não tem uma relação, você não está esperando nada em troca, mas tem uma troca, assim, você sabe que tem uma troca. Sim. Não é a condição não é a troca, mas tem uma troca. A expectativa dessa troca, que é boa, que é legal, que todo mundo sai ganhando nesse sentido, faz que você tenha um equilíbrio fértil. Aquilo não acaba. É mais difícil daquilo acabar. Por quê? Você está se retroalimentando através daquilo que você está recebendo, né? E quando isso ocorre, quando o altruísmo é baseado na reciprocidade, que é uma expectativa futura, né? Mesmo que seja de... enfim, eu ajudo, mas eu recebo de alguma maneira alguma coisa, eu incluo aquilo que eu vou receber, ele ativa no cérebro as redes dopaminérgicas corticostriais. Tira esse corticostriais, que a gente já não vai entender nada. Não, fica só com as redes dopaminérgicas, que é o que a gente já conhece, a dopamina, que é o prazer. É um prazer que vem de um uau, cada vez que você desperta, é um prazer que faz você ter mais curiosidade, você vai, busca outra coisa, é o prazer, a dopamina é aquele prazer de quem pula, jump, como é que chama aquilo? Eu sempre esqueço o nome. Sei, body jump, sei lá. Body jump, aquele uau, e aquele prazer grande, né? Tá. Quando você tem um altruísmo, já sem uma expectativa de troca, você está intimamente ligado a uma preocupação empática, quer dizer, aquilo que você está vendo aquela pessoa, você está sentindo em você o sofrimento daquela pessoa, você tem vontade de fazer alguma coisa pela empatia que você está sentindo, aí não é a dopamina. Aí o que vai ser ativado é a ocitocina e a vasopressina. A vasopressina mexe com pressão, batimento cardíaco, deixa um pouco de lado. A ocitocina aqui é mais conhecida, né? Que é também conhecida como hormônio do amor, né? É aquela que gera o compromisso, gera o envolvimento, né? Aqui tem uma diferença entre homens e mulheres quando geram ocitocina. No livro do Sutil Desequilíbrio do Estresse, o Sérgio explica isso. Mas para não prolongar por aí, eu acho bem interessante isso, o fato de você aumentar a sua ocitocina aumenta hormonalmente o teu vínculo de pertencimento, confiança, generosidade, empatia. Para ter uma ideia... Interessante. Só porque você começou a dormir com uma pessoa,
aumentou já o teu nível de ocitocina. E aí aquele casal que falava assim, não, a gente só fica na casa de um do outro, vai dormindo junto. Dormindo junto. Aí tem uma hora que ele se muda, vai ficando. Por quê? Porque já desenvolveu essa sensação de compromisso. Por isso que de vínculo, né? Sim, por isso vínculo. que casais que estão mais velhos, né? Há muito tempo juntos, quando a pessoa morre, ela sente falta dessa ocitocina, né? Tá. Interessante. Bom, então agora vamos lá. Só entender uma coisa, uma coisa, outra. Outra coisa também legal é que é só assim são pontos, né? A gente não tem muito tempo para aprofundar. É que tem pessoas assim que nascem com uma tendência mais altruístas. E tem pessoas, sim, que nascem com uma tendência mais tirânica. Você vê criança pequena que já vai protegendo formiga e tem criança pequena que já vai pisando na formiga. Sim. Né? E quando eu tenho qualquer oportunidade de contar alguma história do Lama Michel de pequeno... Bom, eu ia falar isso, né? Tem as pessoas que nascem com os altruístas. Eu não perco oportunidade. Né? E a que eu escolhi para contar aqui foi um dia que estava chovendo, falando da tempestade que teve, né? Estava chovendo forte, um vento forte. Ele entrou em casa e saiu e falou, ele tinha uns 3, 4 anos, vai. Ele entrou em casa e falando assim, mãe, você precisa fazer alguma coisa. As árvores estão pedindo socorro. Então, empatia com as árvores, né? Essa proximidade com a natureza, né? De a gente ter que fazer algo pela natureza, né? Bom, a outra coisa é que o altruísmo também, em vez de falar assim, não pensar no retorno, também tem aquela definição mais elegante, vamos dizer assim, que é aquele que não é egoísta, porque busca ajudar o próprio, não colocando seus interesses em primeiro lugar, em detrimento do demais. Aqui mora outra pegadinha. Porque não colocar os seus interesses, sim, mas não quer dizer não reconhecer as suas necessidades. Uhum. Então, uma coisa é, eu não posso abrir mão de nada meu, porque eu preciso primeiro o meu lugar, todo mundo chega no Gompa, no Tibete, todo mundo vai ter que dividir aquele lugar para pegar um cantinho para dormir. Eu já corro, pego o meu, não estou entendendo se os outros como é, né? Já garanto o meu. Outra coisa, gente, vamos ver como a gente pode dividir isso daqui. Vocês podem ficar aqui, aqui. Uma coisa onde você já inclui o outro, né? Sim. Bom, mas com as necessidades, é isso que você quer dizer, não abrir mão... Você vai falar assim, bom, eu preciso estar perto da porta, porque eu levanto no meio da noite e preciso fazer pipi antes. Alguém tem tudo bem? Se não, o quê? Tá. Né? Aí você começa, é só trocar, né? Mas não esquecer de você em prol do bem comum. Né? Então ela pode abrir temporariamente as suas certas necessidades e desejos. Agora, por exemplo, pega uma pessoa que está ajudando alguém que está muito doente. Ela pode ficar sem dormir? Pode, mas ela vai ter que descansar. Por quê? Porque se ela não cuidar dela, ela vai virar um problema para o outro. Exato. E assim, é incrível, né? Porque quanto mais, se você percebe, não sei qual a sua relação, mas a relação que eu tenho quando eu estou do lado de pessoas que não são codependentes, que são pessoas que cuidam da necessidade delas, você fica muito mais à vontade para receber a ajuda delas. Porque não vem aquele sacrifício velado. Você não está vendo o outro sofrendo. Então, se você quiser ajudar alguém e você respeita para o outro, você vai colocando para o outro o que você precisa,
o outro fica mais confortável. Fica, com certeza. E você não se esgota, porque como você vai continuar... Acontece muito, né, com gente que cuida, né, de pessoas com doenças terminais, crônicas, que a pessoa vai ficando doente também, né? Não tem como. É. Mas ela acha que muitas vezes acontece isso, né? Essa coisa do sacrifício, de achar que então você não pode cuidar de você se você está cuidando do outro. Parece que as duas coisas não podem conviver juntas, né? É. Agora, eu vou te contar uma história que para mim pegou muito quando eu escutei. E eu quero trazer ela aqui, tanto no sentido concreto quanto simbólico. Tá? No meu prédio, lá do consultório, teve um dia que eu cheguei de manhã e tinha uma reunião de condomínio que só tinha eu de condômino, o resto era só os empregados do prédio. Era uma reunião com a brigada. Então, os bombeiros explicando o que fazer e não fazer. Né? E o bombeiro era muito engraçado. Ele era uma figura. Tá. Além dele ser muito bom para explicar tudo que você deve e não deve fazer, uma hora ele parou com o olhar de quem passou por essa experiência, realmente tocou, e falou assim: gente, fumaça mata mais que fogo. Se vocês verem que teu filho está dentro daquele quarto, cheio de fumaça, e você for lá, porque não tem fogo, for para salvá-lo, e depois for eu que vou retirar 2 corpos, eu vou te entender. Nossa, fiquei até arrepiado. Mas o que você faz essa hora? Você fica na porta. Eu também estou arrepiada porque é forte mesmo. É muito forte. Fica na porta fazendo um som ou gritando para quem estiver dentro e escutando aonde é a saída. Não é fácil, não. A gente não mergulha dentro, né? A gente chama o outro para fora. Ah, essa foi boa, hein? Anota. Repete, Bel. Repete, Bel. Repete, Bel. A gente não mergulha dentro do sofrimento do outro. A gente fica num lugar seguro, chamando o outro para ele sair fora. Exatamente, é isso. Isso é budismo, total. É. Né? Bom, então, ok. Podemos ter aspirações. De novo, Sil, a gente não mergulha no sofrimento. A gente chama o outro para vir para fora. Aonde está certo, onde não está o sofrimento. Bom, então, assim, a gente pode ter aspirações ilimitadas. A gente pode querer muita coisa, fazer muitas coisas, mas a gente tem recursos limitados. Né? Como eu falo muitas vezes, um dos ensinamentos mais fortes que o Rinpoche me deu, assim, que entrou na minha vida, foi que eu posso ter todo o dinheiro do mundo para comprar um supermercado inteiro, eu não poderia, nessa mesma vida, usufruir de cada coisa com o prazer, porque eu não teria tempo. Então, a gente pode ter... Dizem, né, que antes de morrer a gente deve ter projetos por mais 300 anos. Sempre, os projetos você deve sempre ter. Mas a gente tem que entender os nossos recursos de tempo, energia, né? Então, no momento em que você pode fazer um esforço extra, um sacrifício, sim, dá conta, mas sem deixar, como a gente já cansou de falar 1000 vezes, você precisa conhecer as suas reais necessidades, quais são os seus desejos e aquilo que você tem que segurar a onda mesmo, né? O que você precisa, senão você não consegue depois. E aqui eu queria dar uma dica de uma música que a Fê, minha filha, me deu uma vez para escutar, que essa música acho que diz tudo, tá? Chama Pra Ver a Voz, do Flávio Tris, tem no Spotify, que fala, é muito, muito linda.
Não conheço. Fica aqui um momento para depois cada Muito um bom. poder escutar, né? Bom, o altruísmo sem nada, sem nenhum corte, pensando em nada, né? Ele é natural em alguns animais, mais em outros, alguns mais por familiaridade, que é o jeito de prolongar a raça, né? Eu vi que papagaio troca. A música de Acho que a Ana vai colocar o nome da música escrito. Pronto, isso. E aí, papagaio parece que troca sem problema, faz ajuda incondicional, né? E o que eu fiquei chocada foi do polvo. Eu acho que muitos de vocês assistiram Meu Professor Polvo, My Octopus Teacher, né? Na Netflix. Um documentário maravilhoso. Você viu, Fê? Não vi. Não deu para ver ainda. Maravilhoso, maravilhoso. Vou assistir hoje. Daquelas coisas assim, daquelas coisas que você fala assim, um bom programa. Né? Sei. E eu fiquei, lá tem a história do povo, mas eu fiquei impressionada quando eu soube que a fêmea do polvo, ela protege os ovos durante 4 anos e 5 meses. Parece que é o tempo maior que tem como que fala? São ovos, né? Não é gestação, né? E o documento chama Meu Professor Polvo. Bom, e aí, por que ela tem que ficar tanto tempo protegendo esses ovos? Porque a chance deles serem depredados no fundo do oceano é muito grande. Só que o que acontece? Depois disso, quando os ovos se rompem, ela fica exausta e morre de exaustão. E outra, até se deixam ser comidas. Você vai ver isso no documentário. Nossa. Então, a gente, sim, pode dar tudo da gente, mas a gente não é para morrer junto. Né? Não. Não é a nossa realidade, né? Depois que a cria nasce, começa a cuidar dela, né? Bem diferente. Tem que estar bem para cuidar dela. Saber pedir ajuda, né? E saber pedir ajuda, não saber se exaurir. dizer os limites, o que eu aguento, o que eu não aguento, né? Sim. Nós já vamos falar mais disso. Então a gente tem, vamos embora. Vamos lá. Vamos imaginar que aqui tem bolinhas, tá? Parece aqueles mudras, assim, né? Tá. A gente tem um jeito que é tendo uma interação. Depois, existe um outro jeito que é fusão, um sobre o outro. Mas isso é codependência. Sim. Empatia e compaixão é assim. É um ao lado do outro. Sim. Juntos podemos. Eu gosto muito da expressão que a Sônia Gomes, que foi minha professora de experiência somática, ela falava: ser como vinagre e azeite e não como café com leite. Para rimar, né? Podia ser água e azeite. Tanto então vamos lá. Você quer que o outro seja feliz. Você coloca o outro em primeiro lugar. Mas você topa que o outro seja feliz? Isso que é amor, né? Que o Lama define. Sim. Você topa que o outro seja feliz na condição do que ele entende de felicidade? Você topa que ele seja feliz? Ou você quer o seu jeito de ser feliz? Você quer, em geral, você quer o seu jeito. Né? Esse é o problema. É aí que mora o problema. Tem uma fala do Rinpoche que vem bem aqui, né? Do que está no oráculo, que está sendo impresso, finalmente. Eu ia perguntar. Dar felicidade só com felicidade. Sim. Porque o resultado sempre vai de acordo com a causa. Então não tem como você colocar uma direção. Perfeito. Né, que não seja essa, para você quer o resultado da felicidade. Né? Tá. O ponto de partida é esse. Então, o que é
o que é a codependência? Vai? Vamos lá. Primeira coisa, lembre sempre, se você começou a sentir ansiedade, pena e culpa em relação àquelas pessoas que você está ajudando, Tá frito. Atenção. Tá, 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 tá. Oh! Perigo, perigo, perigo. Eu vou de novo. Ansiedade, pena e culpa. Tá. Agora eu vou ler com calma uma definição. A Ana vai colocar para a gente o nome do título do livro. Chama Codependência Nunca Mais, da Melody Beattie, tá? Que ela explica como funciona o codependente. Alguém perguntou a frase do oráculo: dar felicidade. Alguém não, a Sabrina. Dar felicidade só com felicidade. Bom, então o que eles fazem? Eles salvam. O que é salvar? Salvar? Tá cortando, gente? Tem gente falando que está cortando. Não, né? Não, para mim tá ok. Tá. Salvar e tomar conta significam quase o que parecem dizer. Salvamos as pessoas de suas responsabilidades, tomamos contas das responsabilidades delas, depois ficamos com raiva delas pelo que nós fizemos. Então nos sentimos usados e com pena de nós mesmos. Esse é o padrão. Ai, ai, ai. Ainda põe a culpa no outro. Né? Sim, porque não era claro aquilo. Então agora vamos ver o que acontece com a codependência. Primeiro, assim, só para lembrar. Tem jeito de... Assim, a gente vai chegar lá, né? Tem. A codependência... o tema mexe isso. Mas é assim. Qual que é a razão? Por que a gente... é um problema ser codependente? Primeiro que é um comportamento autodestrutivo. Você se exaure, você não reconhece a sua força, você vive sob pressão. E outro dia eu achei uma definição, agora nem sei mais dizer quem foi, mas não é minha não, achei muito bonito, que fala, sabe o que é o vazio, a pessoa que se sente vazio? Aquele vazio de alma. É quando você sente impotência mais incapacidade. Nossa, isso é para pensar. Tá? Então, quando você quer ajudar alguém e aquela pessoa não consegue ser ajudada, ela não está aberta para ser ajudada, com o tempo você sente um vazio, é uma sensação de falência mesmo. Pô, nada que eu faça ajuda. Tá? Então, isso. E a outra coisa que é um problema é por que você quer controlar o outro, ajudar o outro, porque você tem culpa em relação ao outro. Por que você faz tudo isso? Porque você tem medo de abandono. É assim, é difícil estar em você, é difícil se autossustentar. Espera aí, vou pegar outro. Tá. É difícil você se autossustentar, é difícil você sustentar a tua solidão, é difícil sustentar a tua motivação. Então, quando você consegue, assim, eu preciso viver para ajudar o outro, muito bom, mas você tem, o outro vai ter que atender todo esse seu vazio, ele vai ser refém desse seu vazio. Tá. Eu sei que não é simples. Tem uma frase também que eu gosto muito, que eu peguei de um livro, principalmente para quem está com casais, né? Com questões de casais, que chama A Sagrada Loucura dos Casais, do Paul Salomon. Eu não sei se eu dei esse título para Ana, mas a frase é: querer que alguém mude é ter sobre essa pessoa
um poder sutil e isso frequentemente bloqueia a situação. Então, quer dizer que o codependente está lá, não consegue estar, né, preencher o próprio vazio, não consegue... Enfim, tem medo da solidão. Paulo Salomão. E aí, então, tem que ter um poder sobre o outro. Né? Você quer que o outro mude, ele vai sair dessa, ele vai melhorar. E quando você fica nessa, você vai bloqueando a relação. Então, querer que o outro mude, mesmo que de um modo sutil, vai bloqueando a situação. Tá na página 106 do livro, tá? Bom, o que fez uma pessoa ser codependente? Eu vou adiantar um pouquinho. Fez você ter nascido num ambiente hostil, em que tinha uma agressão ora velada, ora não velada, mas aonde você estava constantemente preocupado se alguém ia gritar, fazer mal, se o pai ia chegar com mau humor, enfim, a mãe, não importa. Na escola, na escola, assim. Mas principalmente um ambiente em que você aprendeu a ler sem perceber, você não está nem sabendo, mas você aprendeu a ler a feição das pessoas quando começa a se transformar. Tipo assim, se começam a aparecer os sinais de um mau humor prematuro, eu já percebi. E ali se tornam as pessoas conhecidas como as altamente sensíveis. Então, é assim, o que acontece é que a gente, sem perceber, interessante é porque isso, algumas pessoas sim, já nascem mais empáticas, já são mais suscetíveis aos outros, mas quando elas fazem isso, você aprendeu a ser alerta para o pior. Você não aprendeu a ficar feliz, o que vai acontecer? Você aprendeu sem perceber que você está sempre alerta para o pior. Então, se o parceiro está zangado, você sabe que você vai estar mal. Se a pessoa chega e fica feliz, você sabe que você vai estar bem. Né? Tem um filme que tem uma cena da codependência que a mulher fala assim, eu sempre sabia quem eu ia ser quando ele chegava em casa. Se ele tinha bebido, eu sabia que eu ia ser de um jeito. Se ele estava lúcido, eu sabia que eu ia ser de outro. É triste isso. Bom. Ok. Então, o que acontece? A codependência, como você sabe, como que eu sei se eu estou na codependência? Primeiro, eu tenho tolerância desmedida às injustiças. Sabe aquele tudo bem, eu tudo bem, eu estou acima disso, para mim tudo bem. Importante é que você esteja bem, que os outros estejam bem, cuidado. Eu tudo bem, que ótimo se estiver tudo bem. Mas não é para deixar de reconhecer se está tudo muito bem mesmo. Por quê? Porque a criança, quando era pequena, ela aprendeu a suportar. Porque os pais se brigavam, não deixavam ela falar. Se a mãe ou o pai ou qualquer irmão, enfim, tudo que for, né, estavam sempre ali para estourar, né? O que você fazia? Você aprendeu a suportar. Você aprendia a ficar na tua. Quem é peixes dissociava, ficava pensando numa música, ia para, né? Mas assim não é verdade. Tá. Então, um dos pontos é não deixe de expressar o que você realmente está sentindo. Não deixe de expressar a sua verdade e a sua opinião. Mas, primeiro você tem que perceber e conquistar e criar condições
para que o outro esteja receptivo para aquilo que você deve dizer, que precisa dizer. Porque se o outro não tiver receptivo, não gera. Então, às vezes, a gente tem mesmo que se distanciar. Sim. Uhum. 2, tá? Não se comprometa a fazer mais do que você pode. Estabelecer limites. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil estabelecer limite. Muito. Eu sei, eu vivo dizendo que eu vou trabalhar menos e continuo trabalhando como estava trabalhando antes. E aí, enfim, aí no final você fala, não, mas pelo menos eu estou aqui num lugar lindo, com a natureza, eu voltei a pintar. É verdade. Mas a tendência, quando você é assim, você acaba colocando o outro em primeiro lugar sem perceber se você está podendo. Você não está podendo. Lembrando que temporariamente você pode fazer um esforço a mais. Né? Agora, eu vou ler rapidamente, porque a gente tem pouco tempo, algumas coisas, tá? Do livro da Melody. Fazer algo que realmente queremos fazer. Não, fazer algo que realmente não queremos fazer. Dizer sim quando queremos dizer não. Fazer algo por alguém, embora essa pessoa seja capaz e devesse estar fazendo por si mesma. Atender a necessidade das pessoas sem que isso tenha solicitado antes ou que tenhamos concordado em fazê-lo. Fazer mais do que foi solicitado. Dar substancialmente mais do que recebemos numa situação. Consertar os sentimentos das pessoas, pensar, falar por outras pessoas, sofrer as consequências por outras pessoas, resolver os problemas das outras pessoas. Numa atividade em conjunto, dedicar mais interesse e esforço de outra pessoa. E o principal que cura tudo isso, não pedir o que desejamos e precisamos e necessitamos. Então, a primeira coisa é conhecer o que é necessidade e o que é desejo. Bom, aí... E não é simples. Eu sempre peço para os pacientes fazer uma lista de suas necessidades e desejos. Isso é um bom treino, gente. Tá? Bom, então, assim, para você não ser um codependente, procure perceber se você está querendo controlar o outro para realizar suas expectativas e esperanças, principalmente no mudar ele, tá? Se você espera, isso é uma coisa muito importante que ajudou. Eu me reconheço como uma codependente muito tratada, muito tempo de terapia e eu fico atenta até hoje, quando estou para cair numa codependência, né? Então, assim, eu conheço bem essa tendência, por isso que às vezes eu tenho que ser mais firme do que naturalmente a coisa ainda sai. Mas eu acho que uma das coisas que mais me ajuda para sair da codependência é saber esperar o pedido do outro. Não sai ajudando se não te pediram. Quando vem o pedido, e o pedido é claro, né? O Gele Krinpoche falava, é preciso que a pessoa tenha um projeto no qual queira ser ajudada. Quando vem com um projeto, vem com um pedido claro, e você vê dentro desse projeto o que você pode fazer, aí você pode deixar de viver a vida dos outros para você ter uma vida onde você não vai ser abandonado, onde você não vai ser excluído. E outra dica básica é não organize o outro. Espere ele te pedir. Espera, pois é. Mas eu acho, por isso que eu acho que às vezes tem uma prepotência assim também, né? Achar que você vai lá, o super-herói, né? Vou lá resolver tudo. Que eles sabem mais do outro do que o outro mesmo. Mas eles não sabem, a gente, ou os codependentes, não sabem nem de si próprio, né? Porque se soubesse, não entraria nessa roubada, então, né? Porque a verdade é que assim, né? A gente não parou para falar, para pensar essas coisas que a gente está conversando. É verdade. Por isso que esse assunto é tão importante. Porque a gente tem que
validar as nossas necessidades, né? Validar o que eu preciso. Aí começa a autoestima, né? Fortalecer, né? O Internamente. Ivan Assim. Capelato fala que a autoestima é você saber dar valores. A autoestima, qual que é o valor que você dá a você? Quer dizer, dar valor, né? Então, quando você fala assim, eu sei que minha vida, eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu posso, eu dou valor ao que eu preciso e ao que eu desejo, aí você consegue saber quando o outro chega o que você pode e o que você não pode fazer. Né? Tem muita gente falando aqui, fica gravado, vou ter que assistir milhões de vezes. Fica gravado a live, então alguém postou, vou ter que assistir essa live milhões de vezes, né? Acho que tem que assistir essa live milhões de vezes. Porque aos poucos a gente vai digerindo isso tudo, porque não é fácil. Agora, então fica no Instagram, depois vai para o YouTube, no canal do Centro, no Nalce Brasil, tá bom? E agora eu queria, assim, antes da gente pegar a próxima meia hora, porque ela vai ser boa, tá? Porque nós vamos falar na próxima meia hora como você sabe que você caiu na mão de um manipulador. Ai, perigo. Porque um codependente, ele facilmente cai na mão de um manipulador. Acontece. Acontece bem. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta antes da gente fechar esse bloco. Ana Paula falou que às vezes ela fica mal quando ela não aceita o outro organizar ela mesma. Organizar ela. Não, mas não é para aceitar, é para você dizer. Eu estou aberta para a tua ideia, só que eu preciso conhecer o meu tempo, meu espaço. Eu preciso conhecer outra coisa que eu não falei, que eu acho que passa desapercebido. Eu preciso conhecer quais são as regras do local onde eu vivo. Eu não posso ir ajudando o outro, quebrando regras de hospital, Eu tenho que estar sempre, eu tenho que estar entendendo onde eu estou, o que eu posso, e se o outro não está aberto, o que eu posso fazer para ir abrindo o outro, para receber isso, que eu acho que é o melhor que eu posso oferecer. Né? Então, isso do... Sim, tem muita gente que... A gente tem essa aula do abusador abusado. Uma hora a gente vai talvez chegar nela, né? Que a gente fez muito no plantio. Então, assim, vamos conhecer as armadilhas do manipulador, porque eles têm o poder de nos fazer desistir de nossas necessidades e desejos. Como diferenciar o que é necessidade e desejo? Necessidade não tem como abrir mão. Eu tenho necessidade de dormir, necessidades do corpo, de dormir, de comer, de ir no banheiro, do meu equilíbrio. Né? Tem as necessidades da mente. Eu preciso de espaço. Essa é uma necessidade básica da mente. Se você vier me falar um monte de coisa ao mesmo tempo, mesmo que seja muito boa para mim, a minha mente tem a necessidade de espaço. Né? A mente precisa rewarded, como chama isso? A mente precisa... como chama? Ter compensações, ter coisas. Compensações, recompensas. Assim. Recompensas, né? Eu preciso de coisas que me satisfaçam. Eu não posso só fazer aquilo que tira a minha energia. Isso. Né? Cada um você vai encontrar o seu jeito de ser recompensado. Né? Que mais? Tem as necessidades da mente e da palavra, né? Eu tenho necessidade, uma hora também nós vamos devagarzinho falar sobre isso, mas é a necessidade de expressão,
de conhecer o próprio corpo, né? A necessidade de você reconhecer as emoções no corpo. Sim. Né? Esse é um bom tema, viu? Eu acho que a gente Ótimo. como aprender a reconhecer. Você sabia que um narcisista não conhece, não tem sentimentos no corpo, ele não percebe? Ele é vazio do self dele. Quem sabe o próximo tema, então, vai ser finalmente... Nossa, agora eu fiquei... Sou minha curiosidade. Mas é interessante isso também, né? Porque quando a sua base, essa coisa do altruísmo, né? Que você falou, às vezes dá para fazer um esforcinho a mais, né? Se você souber depois que você tem que se cuidar, né? E até onde você pode fazer esse esforcinho a mais. Mas quando você tem por base nas coisas que você faz, aquilo que você disse, né? Escolha a ação que é de maior benefício para o maior número de pessoas, né? Muitas vezes você vai ter que ir um pouquinho além, né? Do seu cansaço. Temporariamente, ok. Temporariamente, ok, com essa base. É o temporariamente, né? Exato. E muitas vezes vai te dar, vai até aquela coisa, né? Das dopaminas, sei lá, qual que é a outra mesmo? A ocitocina. Ocitocina, né? Talvez ajude você a melhorar alguma coisa, mas é isso, tem que ficar sempre bem atento, né? Com limites, necessidades. Quando a ocitocina está forte, você não consegue abandonar aquela luta, né? É aquela coisa assim, todo mundo está ali do lado, o cara está sendo operado, a gente está esperando o resultado, ninguém consegue ir para casa, né? Porque está todo mundo super ali compromissado. Daí tem uma hora que você tem que falar, bom, se amanhã eu vou passar o meu dia aqui, eu preciso agora ir dormir. Tanto aonde dormir, né? O fato é que é essa coisa que a gente chama da memória do futuro. A neurociência fala muito disso, né? Você tem que ter uma memória daquilo que você vai precisar. Por isso, você tem que incluir a memória do futuro agora, né? Agora pode estar ótimo, mas pensando como eu me sinto depois, eu vou precisar disso e aquilo, né? Bom, então vamos lá. Vamos lá. Sinais que você caiu na armadilha de um manipulador emocional. Nós estamos falando das relações tanto de casal, de trabalho, quer dizer, de irmãos, entre tios e entre cunhados, entre quaisquer. Qualquer, entre advogados, qualquer relação. Tá? Bom, começa uma coisa básica que o manipulador faz, é que ele sabe mentir. Mas ele sabe mentir de um jeito que você pensa que você estava errada. Eu vou voltar a esse tema a última coisa que eu quero dizer para deixar aqui uma coisa quando a gente terminar a live. Tá? E que isso é tão forte, porque a gente pensa no macro, a gente está vivendo uma sociedade de manipulação. E quem assistiu O Dilema das Redes, que é esse outro documentário que está no Netflix, está percebendo isso. Totalmente. Então, assim, o ponto principal é que hoje você tem que ter muita clareza qual é a sua sanidade. O que eu preciso para me manter sã, né? Sã quer dizer lúcida das minhas necessidades, dos meus desejos, da minha capacidade do que eu posso ir além, do que eu não posso ir além. Tá. Então, primeiro isso, nós vamos voltar nesse mais. A segunda é que as palavras não condizem com as ações. Então é aquele cara que fala assim, não, eu vou te dar todo o suporte, pode contar comigo, você não vai estar sozinho nisso, podemos fazer um contrato verbal porque você pode confiar comigo.
eu vou te ajudar financeiramente. Não, você vai pagando agora um pouco mais as contas, assim que eu melhorar financeiramente, eu vou contribuir também. Enfim, aqui pode procurar muito exemplo, né? Todo mundo acho que vai entrar o seu exemplo, né? Só que quando eles agem, eles mostram que aquilo que eles não fizeram é porque o que você está pedindo é fora de sentido. Eu falo, vou pegar um exemplo, vai. Nós estamos entrando aqui juntos nessa sociedade, nesse casamento. Eu não tenho dinheiro. Mas eu vou dizer para você, eu entro e falo, não tenho mesmo, você topa, é assim que eu vivo, daí você vai ter que ver suas necessidades, seus desejos, para poder dizer se você topa isso ou não. Mas vamos dizer que uma pessoa virou e falou assim, assim que eu estou desempregado, mas assim que eu arrumar um trabalho, eu vou estar ajudando, vou estar pagando as contas da casa. Ele arruma um trabalho e aquele momento de pagar as contas da casa não acontece. E vai passando um tempo, vai passando um desconforto. Aí, quando chega na hora que a pessoa vai falar, escuta, você não disse que ia poder começar a ajudar a pagar as contas da casa? Mas naquele momento eu não sabia que ia pegar um trabalho que o salário que vinha era baixo. E naquele momento o condomínio não está valendo o que está valendo agora, eu não dou conta. Sim. Não, mas aquele momento... e aí ele vai te enrolando de um jeito e você lembra que o codependente, qual que era a base para ele? Ansiedade, culpa e... Medo, sei lá. Né? Acho que é ansiedade. Né? Então, essa sensação, nossa, mas é verdade, ele começou a trabalhar agora e a empresa é nova, ele precisa de mais força. Aí, o que acontece? O manipulador, ele faz de um jeito que você se sente culpado por não estar ajudando ele. Pena, culpa e ansiedade. Pena, né? Então, assim, atenção, se o manipulador te der um presente, devolva. Ai! Por quê? Porque você não quer o presente, você quer aquilo que foi combinado. Entendi. Ele não faz combinado, te dá um presente. Ele tenta compensações. Sei. Entendi. Né? Ele chega para tua casa com flores, sei lá o quê, não importa. E fala, eu sei só para te dar um carinho. Receba, me faz esse prazer. Vamos estar aqui juntos. Pronto. Tá. Qual que é o outro ponto? Os manipuladores são vítimas nobres. Atenção. O que eles têm para fazer é de tão importante, muito mais importante do que o que você tem para fazer. A relação que você tem com ele. Ele não está olhando a qualidade da sua relação com ele. Ele está falando em nome do altruísmo, em nome daquilo que é mais importante. Então, o que eles fazem é que eles mostram que você está confundindo. Não, e sabe como eles confundem? Você está falando de uma coisa, aí você está falando... Eu vou continuar com esse exemplo, tá? Do dinheiro. Aí ele vira e fala assim, não, mas você sempre pede no final mais, né? No final você fala que você é budista, que você doa, que você tá aí, mas no final você cobra, né? Aí, se você tem um pouco de culpa, né? Acha que o outro é um coitado e tem ansiedade, se aquilo grudar em você um pouquinho,
Nossa, é mesmo, né? Nossa. Puxa, eu tô achando que eu ia ajudar e tô aqui eu cobrando, né? Se você cair um pouquinho nisso, o meu conselho é que você pare e fala assim, você pode me dar um exemplo da onde isso aconteceu, isso que você está falando que eu cobro? Você pode me dar um Hum, exemplo disso? Porque quando uhum. faz generalização, acontecer uma ou duas vezes, você tem que pedir um exemplo disso. Não, 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 Entendi. não. Nem tem que dar exemplo. Isso é assim, você é assim. Quando faz isso, atenção, ele não está aberto para te escutar. Aí você pega a bolsa e capa! Porque enquanto não tem abertura, não adianta conversar. Tá? Tá. Porque eles vão fazer que você se sinta errada. É você que está É, errado. vão É fazer, vão te você colocar para que, baixo. é É. você que fez errado, eles te põem para baixo, tá? Ah, é, não. Outra Essa de coisa que você, ele. você é budista e está falando Ah, assim. Ai, socorro, né? bom, aí assim, eles fingem que eles são sensíveis e vulneráveis. Nossa, eu preciso te dizer como eu ando me sentindo, sabe? Queria que você conhecesse tudo que eu sinto, né? Olha, aqui alguém escreveu Mani Pemerrum e eu ia dizer o marido se Sorra. Mas assim, ó, eles vão falar de um jeito, como se, puxa, ele abriu o coração, eu comecei a entender melhor o que ele realmente está sentindo, sabe? Então, bom, quando ele fizer isso, vai ser a primeira coisa para você começar a sentir empatia e começar a abrir mão das suas necessidades e desejos. Hum, Primeira coisa. O manipulador faz isso consciente ou inconscientemente. Ele faz por hábito, mas é um hábito tão forte que ele acha que ele é forte porque ele consegue da pessoa o que ela quer. Tá. Uma coisa assim, o manipulador não faz o esforço dele. Qual é o seu esforço? De lembrar o que nós combinamos? Nós não uhum. combinamos? O teu esforço é lembrar, então, que você combinou que você paga a conta. O teu esforço é pagar a conta. Por isso que tem que trabalhar com prazo, as coisas terem mais objetividade, né? Bom, eles oferecem ajuda, sim. Depois começam a reclamar que você não aceita ajuda do modo que eles querem ajudar. Isso aqui, assim, o manipulador pode ser o codependente também, né? Porque às É, vezes o pode? manipulador é um narcisista. Lembra que eu falei lá no começo Hum, que o manipulador pode ser codependente? Nossa, mas aí junta codependente com manipulador codependente, Por quê? Você lembra que vira o um embrólio. codependente ele gosta de falar pelos outros, sentir É, pelos outros, resolver a é. vida dos outros, dar mais do que dava numa situação. Uhum, Então, uhum. ó, eles oferecem, o manipulador oferece ajuda e depois começam a reclamar de você não aceitar o objetivo, o modo que eles querem ajudar. Eu estou aqui para te ajudar e você não aceita a minha ajuda. Eu não sei, então, o que mais eu posso fazer. O que o manipulador quer? Nisso, o codependente também faz, viu? Ele quer que você se sinta em dívida com ele. Porque se você tiver em dívida, você não vai me abandonar. Difícil isso, hein? Outra coisa que também é comum, né? É Hum, que o manipulador, ele adora dar ordens. é. Ele dificilmente executa alguma coisa. É aquilo que eu chamo assim, ele faz milagres com o santo dos outros. Conheço esse tipo. Putz, Mas às vezes até faz, mas faz outras coisas, faz o que ele bem entende, né? Não é que.
Ele sai dando ordens, porque é uma coisa, é uma causa nobre. Ah, entendi. E tudo isso sempre está presente ou alguns é um processo, é uma ordem ou são alguns sinais assim, mas nem Não, sempre são sinais, mas são bem comuns todos eles, né? todos juntos na mesma É, pessoa, tá? tá. Outra última dica aqui é: não importa o tamanho do seu problema, o manipulador sempre estará pior que você. Ah, sei como é que é. Ai, que irritação. Sei. Seu problema não é Você não nada. tem já, você chega, você nem tem como falar. Não. E aí, assim, até é interessante, né? Porque quem é codependente, e vamos dizer, ou narcisista, enfim, não importa, parar um pouco esses diagnósticos, mas é assim, você vai saber, o cara tá mostrando que tá mesmo numa, ou ele é mesmo um manipulador. Só começa a ver isso. Vê se é um cara que logo vai dizer que ele tá pior que você. Só vê isso. Ele Boa. se compara e coloca pior. Tá? Porque o que eles sabem fazer? Eles sabem pegar no teu pé na tua vulnerabilidade. Total. Seu calo. É. Tá? Então, assim, é triste, mas o manipulador não está interessado no seu bem-estar. Ele não está interessado em te ajudar. O manipulador, ele só quer ganhar, conquistar aquilo que ele quer, e geralmente é dinheiro, poder, Poder. status, Né? ter razão. É. Ok. Tá? Poder, Então, geralmente. de novo, eles fazem isso inconscientemente, as duas coisas, porque eles estão, é um hábito tão grande ser como eles são, porque eles vão fazendo direto. Por quê? Porque eles não sentem. Aí nós vamos ter que falar do narcisista, vai ficar para outra vez. Bom, Tá. tá? Então, por que o manipulador não quer que você dê certo? Ele não quer que você dê certo, hein? Claro que não. Falando, vamos lá. Ele não quer que você dê certo. Não, a hora que você E vai na dar certo, hora, ele te apaga total. para você sair da... Porque aí você sai da submissão. É. Nossa, Né? cruel, cruel. Bom, eu queria deixar uma dica para agora cada um poder estudar por si e entrar um pouquinho nesse assunto, porque não vai dar tempo para a gente prolongar, tá? Mas eu queria vou pedir para a Ana colocar aqui, ó, põe aí, Gaslight, a meia luz. E o livro que chama O Efeito Gaslight, Como Identificar e Sobreviver à Manipulação Velada que os outros usam para controlar a sua vida. Do Robin Stern. Tá, isso. O primeiro, Gaslight, a Minha Luz, é o nome de um filme que tem no YouTube. Ah, é? Foi feito em 1940, teve depois uma outra produção em 1944. Eu assisti ele no YouTube, é da aflição, porque é isso mesmo, dá para entender bem. E a psicologia pegou, por causa desse filme, que é Meia Luz, que é uma história com a luz, o filme passa em 1800... E deixa eu ver a data aqui, se eu pus em algum lugar. 1896, por aí, assim, né? 1865, desculpe, 1865. E é uma história, é um filme meio que de terror, suspense, tem um pouco assim, mas a verdade é um terror psicológico. E depois a psicologia usou esse termo, né, para dizer o tipo de abuso. Eu vou ler aqui para você só ver. A vítima é gradualmente, o efeito gaslight, isso mesmo. A vítima é gradualmente manipulada para duvidar da própria sanidade, tá?
porque ela não consegue mais tomar nenhuma decisão. 1865, porque não tinha luz elétrica ainda. 1844, Ana Paula falou. Não, tá. Eu vou ler aqui para a gente pegar. O efeito gaslight resulta de um relacionamento entre duas pessoas. É sempre uma dinâmica, sempre são duas. Não existe aqui uma só que é assim e você não é. Tem que ter a dinâmica das duas. Um gaslighter que precisa estar certo para preservar o seu próprio senso de identidade e poder no mundo. Então, é aquele cara que tem que ter razão sempre. Porque ele tem poder. Lembra que eles não gostam de executar nada, eles só dão ordens. Eles filme ou não tá elas, na Netflix, né? o filme não está na Netflix, o filme está no YouTube. No YouTube. Tá. E do outro lado, o gaslighter é esse. E o gaslighting, né? Que permite ao gaslighter definir seu senso de realidade porque o idealiza e busca sua aprovação. Então, o cara vai enlouquecendo a mulher, pegando coisa e dizendo, cadê isso aqui, não estava aqui. Ele vai mexendo na luz, isso aqui estava, não estava. Ele vai dizendo, ele vai enlouquecendo com pequenas coisinhas que você vai pondo em dúvida se você mesmo falou, não falou, se foi você, não foi, né? Então, tem uma hora que você começa a ter tanta dúvida de si que você precisa constantemente da aprovação dele, porque ele é o máximo. E é isso que ele quer mostrar. Então, esse livro, O Efeito Gaslight, eu comprei ele no Kindle, tá? Eu acho que tá em livro também, mas para quê? Agora não posso mais pedir os livros, estou adorando ter um Kindle. Mas eu acho assim, eu aconselho as pessoas a lerem esse livro. Tá, vamos colocar ele de novo. Tá? Gaslight, como identificar e sobreviver. E sobreviver à manipulação velada que os outros usam para controlar sua vida. Muito bom, mas é bem essa dinâmica mesmo. E a gente tem que ficar esperto. Não é um problema. Você pode ficar esperto. Você não precisa falar, eu estou perdida. Não, vai aprender a ficar esperto. Você pode ficar mais forte que o manipulador, sabendo que você pode e precisa, não, né? Sim. Bom, para concluir, vamos para o nosso oráculo? Vamos. Oráculo 42. Só enfrente um inimigo quando você estiver mais forte do que ele. Até lá, continue se fortalecendo. Lembre-se, nosso maior inimigo é o nosso egoísmo. Não, eu juro. Não, é muito resumo de tudo que a gente falou. Não, escuta. Eu juro que não foi combinado, que eu tirei agora, tá? Que eu pensei assim, abri. Ai, 42. Isso mesmo, Sil, caraca. Ai, caraca. É isso aí. Tem que se fortalecer, né? Vamos. Bom, gente, eu estou muito feliz de estar aqui e estar podendo fazer essas lives. Eu fiquei pensando assim, realmente a gente está se decidindo ficar por aqui, a gente vai estar ficando cada vez mais aqui, ficando aqui. E aqui está tudo bem. Mas é assim, né? Quando antes eu dava essas aulas no plantio e atingia algumas pessoas e o reflexo dessas pessoas nas suas outras pessoas. Sim. Agora eu estou tendo essa oportunidade, né? De estando aqui,
está fazendo essas lives para o Centro de Dharma e ajudando muito mais pessoas. Muito mais pessoas. Então, eu fico contente de estar podendo fazer isso e agradecendo a Fê, lembrando de todo mundo se inscrever no canal Alço Brasil. Para a gente realmente poder ajudar mais pessoas. Mais pessoas, multiplicar isso, né? E eu quero te agradecer também em nome do Centro de Dharma, né? Você é a nossa... vou falar, você vai ficar chateado se eu falar que você é a nossa grande mãe, mas você é, né? Não tem jeito. Então... Quando eu lembro o Rinpoche falando, fica com muito carinho isso. Então ele falava isso, né? A nossa grande mãe. E então é sempre um prazer te receber, qualquer que seja um veículo, seja presencial agora, né? Acho que você falou uma verdade, a gente está atingindo muito mais pessoas, né? E levando esse benefício a muito mais gente. Eu que agradeço a oportunidade e nós agradecemos mesmo, porque a gente sabe que você tem muito empenho, muito carinho e você se dedica muito para preparar esses assuntos para a gente. Leva um mês para ficar... Um mês, negócio no forno lá, né? Igual o ovinho do polvo, né? Só que depois... né? Você traz isso dessa maneira brilhante pra gente. E é isso, obrigada. Beijos, vamos para a próxima. Beijos, Nimodele, Tsendele, Nimecunha Delexin, Sentato Delepe, Conchosungi Jingilo, Conchosungi Odrupso, Conchosungi Trashi. Bom, sol. À noite, ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Tashi Dele, bom fim de semana para todo mundo, até a próxima. Tchau, Bel, obrigada. Tchau.